Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História Ativa. Eu sou o professor Carlos e hoje iremos falar aqui sobre os povos pré-colombianos. Na verdade, é um resumo para os alunos do sexto ano. E falando nisso, gostaria aqui de deixar aqui um super abraço e um super beijo para uma aluna que pediu para mim falar o nome dela aqui. Ordenou para que eu falasse o nome dela, que é a Júlia do sexto ano A. Então, um beijo grande para você, ok? E não se esqueça de assistir este vídeo do começo ao fim, ok? E se você gostar, se você não está inscrito, inscreva no nosso canal e deixe aquele super joinha, ok? Os povos pré-colombianos. Não é à toa que chamamos de povos pré-colombianos. É porque esses povos viveram aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? É por isso que chamamos povos pré-colombianos. Mas o que devemos saber sobre os povos pré-colombianos? Primeiramente, nós iremos falar o seguinte: iremos falar sobre o conflito entre os europeus e os indígenas aqui na América. Iremos falar também da importância da terra para os povos indígenas e a diferença do uso da terra entre índios e o homem branco. Também iremos falar na luta dos povos indígenas dos dias atuais. Para começar a falar sobre tudo isso, devemos ter uma ideia de como os indígenas chegaram aqui na América. Alguns cientistas falam que eles chegaram ali, no estreito que ficava entre a Malásia e ali o Alasca, ali, chamado de Estreito de Bering. Outros cientistas já acreditam que eles vieram através do Oceano Pacífico, saindo ali de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Outros cientistas já acreditam que eles vieram da África pelo Oceano Atlântico. Então tem várias correntes de pensamento aí com relação aos povos indígenas. O conflito entre os europeus e os povos indígenas. Quando os europeus chegaram aqui na América, né, Cristóvão Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e eles tiveram esse contato com os povos indígenas. Primeiramente, os europeus ali, principalmente Hernán Cortés, quando chegou à América Central, ele encontrou uma civilização bastante adiantada com relação à Europa, que era a civilização dos povos astecas e dos povos maias. E ele viu também que ali os povos possuíam ouro, né, em seu corpo, e aí ele já cresceu o olho, né, com certeza. E aí começou-se a conquista desses povos. E aí houve aí o conflito entre europeus e indígenas. Por quê? Porque os europeus tinham sua cultura e os povos indígenas também tinham a deles. E os europeus vieram, tentaram invadir e invadiram as terras dos povos indígenas, dessas grandes civilizações. Inclusive, quando Hernán Cortés chegou à cidade de Tenochtitlan, que era a cidade dos povos astecas, ele tomou um susto danado, porque a cidade era grandiosa, com grandes palácios, pirâmides, né, gigantescas, até do tamanho das pirâmides lá do Egito, e também pelo sistema também que eles utilizavam ali, né, a sua sociedade, uma sociedade hierarquizada, onde tinha ali o seu chefe, que era o rei, né, e também a sociedade também era dividida, da mesma forma que era dividida na Europa, a cidade de Tenochtitlan também era dividida, os povos astecas, que era também chamado de mexicas, ou mexicas. E essa sociedade, ela era uma sociedade que tinha ali a sua pirâmide social, onde tinha o rei, onde tinha ali os sacerdotes, onde tinha ali também os soldados, né, que lutavam no conflito, tinha os camponeses, tinham seus escravos. Então essa era uma sociedade da mesma forma que ocorria ali na Europa, certo? Mas quando, voltando ali à questão do Hernán Cortés, ele chegou nessa cidade e os mexicas ou os astecas confundiu ele como se ele fosse um deus, por causa de uma crença, por causa já de uma mitologia que se tinha desse povo, que iria chegar um deus e ia libertar ele de um outro deus que era mau. Mas, para resumir a situação, Hernán Cortés ele entrou na cidade, a princípio de maneira amistosa, mas depois ele dominou essa cidade, prendeu o rei daquela época, né? E ele chegou lá, prendeu o rei e deu um golpe de estado chamado, né? E depois houve um conflito armado entre os astecas e os soldados de
Hernán Cortés, e os astecas acabaram se dando mal nisso. Então, se os europeus aí chegaram e dominaram os povos astecas. Da mesma forma que Francisco Pizon dominou também o Império Inca, praticamente quase do mesmo modo. Francisco Pizon chegou na América do Sul e soube que tinha uma tribo que tinha uma grande quantidade de ouro. Então, se ele foi aí para o domínio desse povo, que chegou lá e dominou sem muitos problemas, porque estava acontecendo ali um conflito entre poderes. E ele aproveitou a situação e dominou esse povo. Está falando, mas isso implica que houve um conflito ali de culturas, né? E esse conflito de cultura é o que cai muito em prova. Cai em prova de concurso público, Enem, e seja lá o que for, na prova do sexto ano, na prova do ensino médio. E cai bastante isso aí. Então você vê que há um choque de cultura. E quando há um choque de cultura, vocês percebem aí que existe conflito, né? Foi o que aconteceu entre os europeus e os povos indígenas. Os europeus sempre querendo introduzir a sua cultura, né? Impondo essa cultura até de maneira grosseira, né? De qualquer forma eles querem impor a cultura. É o que chamamos isso de eurocentrismo, ou seja, a Europa como centro da Terra. Para eles tudo tinha que ser eles eram os melhores, né? E assim aconteceu na América. Chegaram aqui, dominaram os povos indígenas que aqui estavam. Isso também aconteceu também aqui no Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e outros colonizadores vieram depois, outros conquistadores vieram depois, eles dominaram os povos que aqui viviam. Inclusive, a primeira mão de obra escrava que se teve foi a mão de obra dos povos indígenas. Não esqueçam disso. A primeira mão de obra que se teve aqui no Brasil foi a mão de obra dos povos indígenas. Depois que foi introduzido a mão de obra dos povos escravos, ok? O que mais devemos saber sobre isso? Devemos saber que aqui na América foi introduzido dois tipos de colônias, a colônia de exploração e a colônia de povoamento. Na colônia de povoamento, os europeus vieram para cá, pegaram um pedaço de terra e faziam ali a sua agricultura para sobreviver e os excedentes eles venderem, né? Isso se chama colônia de povoamento, quando a família vem apenas povoar. É diferente da colônia de exploração, quando o rei vem apenas para explorar a terra. Tem gente morando? Claro que tem. Tem gente morando na terra? Claro que tem. Mas a função principal é explorar a terra. Ou seja, é o que aconteceu aqui no Brasil. Explorou-se primeiramente o pau-brasil com a ajuda do trabalho escravo dos povos indígenas. Depois explorou-se a cana-de-açúcar. Depois o rei explorou aqui os minérios de ouro, prata e pedras preciosas, né? Depois foi explorado também, ainda no Brasil colônia, a agricultura do café, né? E na Amazônia também foi explorado o látex da seringueira. Isso chama colônia de exploração, correto? E a importância da terra para os povos indígenas. Nós devemos saber que os povos indígenas sempre usavam a terra como se fosse sagrada. A terra sempre era sagrada para eles e até hoje ainda é, porque era da terra que eles tiravam o quê? Tiravam o seu sustento, né? E a terra para ele era a mãe deles, ok? E o sol era como se fosse o Deus deles. Isso é muito diferente da relação, da diferença do uso da terra entre os índios e o homem branco. Por exemplo, os europeus utilizavam a terra para quê? Apenas para fatores econômicos, né? E o indígena usava a terra para tirar o seu sustento, ou seja, a terra era sagrada para eles. E para o homem branco, europeus, agricultores, seringalistas, certo? Eles usam a terra e usavam a terra e usam a terra para fatores econômicos, né? Para lucrar, para ganhar dinheiro. Essa é a grande diferença. E a luta dos índios, dos povos indígenas nos dias atuais. Até hoje os povos indígenas fazem reivindicações. Tem a Marcha das Mulheres Indígenas para Brasília, tem as marchas das mulheres indígenas para vários estados, né? Isso, e tem também a união dos povos indígenas. Hoje nós sabemos que os povos indígenas são mais unidos hoje do que antes. Mas por que isso tudo? Porque os índios ainda estão procurando ser vistos, os índios ainda estão procurando ser valorizados, que a sua cultura ainda sejam
valorizadas até os dias atuais. E também não podemos deixar de falar na questão da demarcação de terra dos povos indígenas, que muitas tribos hoje ainda estão lutando para que as suas terras sejam demarcadas, né? Então existe uma grande união dos povos indígenas em prol disso aí, em prol de que as pessoas vejam sua cultura, né? Que as pessoas vejam que que eles são o verdadeiro dono da terra e que o homem branco veio aqui apenas para lucrar em cima dela, expulsando eles de suas terras, matando-os, né? Os povos indígenas veem a terra como se fosse sagrada até os dias atuais, certo? E o homem branco vê a terra apenas para lucrar e ganhar dinheiro, ok? Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe comentário e até a próxima.